Olá a todos. Venho apresentar o trabalho intitulado Análise dos benefícios da implantação de uma usina fotovoltaica na Universidade Federal do Grande Dourados. Me chamo Laura Quintela e desenvolvi esse trabalho em parceria com os professores Áureo César de Lima e Etienne Biasotto, e da egressa do curso de Engenharia de Energia, Vanessa Martins Oliveira. A Universidade Federal do Grande Dourados é composta por um único campus dividido em várias unidades. A UFGD oferta 33 cursos de graduação e 29 cursos de pós-graduação, atendendo a mais de 7 mil alunos. Em seus 15 anos de existência, foi considerada 8 vezes a melhor do estado, de acordo com o Índice Geral dos Cursos, o que demonstra o padrão de qualidade da UFGD. O local de estudo deste trabalho foi a Unidade 2 da UFGD, representada na figura 1. No período estudado, de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, o custo com energia elétrica na unidade 2 foi de mais de 2,5 milhões de reais. No fim de 2018, a fim de reduzir custos com a fatura de energia, a UFGD adquiriu uma usina fotovoltaica composta por 16 unidades geradoras de 70 kW-pico, totalizando uma capacidade instalada de 1,12 MW-pico. 12 unidades foram instaladas aproveitando a estrutura dos telhados de blocos de aula e laboratórios da UFGD e 4 unidades foram instaladas em solo. O investimento total foi de aproximadamente 4,5 milhões de reais. A figura 2 exemplifica parte de uma instalação sobre telhados e a figura 3 apresenta a implantação em solo. A figura 4 apresenta a localização de 9 unidades geradoras instaladas sobre blocos de aulas. A figura 5 apresenta a instalação no bloco da reitoria e a implantação em solo. E a figura 6 apresenta as unidades geradoras instaladas sobre o bloco D e o laboratório de engenharia de energia. Diante disso, este trabalho teve como objetivo a avaliação do consumo anual da UFGD para que pudesse definir os benefícios da energia gerada pela usina. Tal análise foi realizada a partir da estimativa do potencial de geração da usina a fim de determinar a perspectiva de redução de consumo e custos da UFGD. A viabilidade econômica do investimento também foi avaliada, assim como os benefícios ambientais da geração fotovoltaica. A estimativa da geração foi calculada utilizando dois métodos. O método 1, denominado método dos rendimentos, considerou o cálculo baseando-se em algumas percas do sistema. Para tal, foram calculados fatores de correção devido à inclinação e orientação dos módulos e pela temperatura de operação. Com esse método, foi possível observar a variação mensal da geração da usina. O segundo método, chamado de método da geração anual, foi baseado no desempenho de geração das unidades fotovoltaicas, utilizando dados obtidos em relatórios técnicos elaborados pela empresa responsável pela instalação da usina, a Estia Energy. Com este método, foi possível determinar apenas a geração anual dos sistemas. O método 1 utilizou a equação apresentada. Dessa forma, a energia gerada foi calculada utilizando dados de radiação incidente, emitidos pelo CRECESP, a área e quantidade dos módulos, bem como a quantidade de dias. Os fatores considerados como limitantes de desempenho foram a eficiência dos módulos e do inversor, além dos fatores de correção de inclinação e orientação, e o fator de correção devido à temperatura de operação. O fator de correção FC foi calculado utilizando um ábaco de irradiação para a cidade de Campo Grande, MS. Já o fator de correção FT foi calculado utilizando o coeficiente de temperatura dos painéis fotovoltaicos e determinado pelas equações apresentadas abaixo. A estimativa de geração pelo método 2 foi calculada utilizando a equação apresentada, que relaciona a potência instalada de cada sistema com seu desempenho de geração. O desempenho de geração simulado pela empresa responsável considerava mais perdas do que as consideradas pelo método 1, além de apresentar percas variáveis de acordo com a situação de cada unidade geradora. Estimativa da geração. Pelo método 1, foi possível determinar a variação mensal da geração fotovoltaica. A geração anual da usina foi de aproximadamente 1.827.000 kWh, valor 7,92% superior ao obtido pelo método 2, que obteve geração anual de aproximadamente 1.682.000 kWh. Como o desempenho fotovoltaico para o método 2 considerava mais percas do sistema, a redução de 7,92% foi aplicada aos valores do método 1. Dessa forma, foi possível obter o potencial de geração corrigido, que permitiu a visualização da geração mensal do método 2.
Impacto da geração fotovoltaica. A tabela 1 apresenta a comparação entre o consumo anual do FGD e a geração fotovoltaica. Observa-se que não houve compensação completa no consumo no horário fora de ponta. No entanto, a fatura foi reduzida de aproximadamente R$ 1.224.000 para pouco mais de R$ 540.000. Isso corresponde a uma economia anual de cerca de R$ 683.000 e uma redução de 55,85% dos custos em relação ao consumo fora de ponta. Em relação à fatura total, a redução foi de 27,12%. A viabilidade econômica e os benefícios ambientais foram calculados através dos métodos payback descontado, valor presente líquido, taxa interna de retorno, emissões de gases de efeito estufa evitadas e árvores equivalentes. Para a usina fotovoltaica, o payback descontado do empreendimento foi de 8 anos e 7 meses. Considerando a vida útil do sistema de 25 anos, a UFGD irá beneficiar-se dos lucros da usina fotovoltaica por mais de 17 anos. O VPL obtido foi de R$ 4.261.541,39, o que indica que o investimento é atrativo. A TIR obtida foi de 14,61%, que comparado à taxa Selic de 5,49%, demonstra que o investimento é atrativo. Os benefícios ambientais foram determinados em relação às emissões de gases de efeito estufa evitadas, a partir da equação apresentada. Considerando a energia gerada anualmente pela usina de aproximadamente 1.682.000 kWh e as emissões de gás carbônico equivalentes pelo Sistema Interligado Nacional para o ano de 2018 de 0,088 kg de CO2 equivalente por kWh, as emissões evitadas pela geração da usina foram de 148,07 toneladas de CO2 evitadas. As árvores equivalentes foram calculadas considerando que cada árvore retira por ano 8,16 kg de CO2 equivalente. Dessa forma, as emissões de 148,07 toneladas de CO2 equivalente evitadas pela usina representam 18.152 árvores por ano. Por fim, foram comparados os dados reais de geração da usina, obtidos pelas faturas dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, com os dados de consumo e custo nos mesmos meses do ano anterior. Dessa forma, em dezembro de 2019, a economia na fatura do consumo fora de ponta foi de aproximadamente R$ 57.960, equivalentes a 47,57% dos custos. Em janeiro de 2020, foi observada a redução de 124.000 kWh de consumo, o que representou redução de aproximadamente R$ 52.000, equivalentes a 50,52% de redução. Considerações finais. A partir dos resultados apresentados, conclui-se que a geração fotovoltaica da usina tem potencial para promover a redução nos custos do horário fora de ponta de 55,85% e redução de 27,12% nos custos da fatura total, a partir de uma economia anual estimada em aproximadamente R$ 683.000. A análise de viabilidade econômica apresentou que o investimento possui payback de 8 anos e 7 meses, VPL de aproximadamente R$ 4.260.000 e TIR de 14,61%. A partir desses indicadores, conclui-se que a usina fotovoltaica foi um investimento altamente atrativo para o FGD. Como benefícios ambientais, seriam evitadas as emissões de 148,07 toneladas de CO2 equivalente, o que representa 18.152 árvores. Por fim, a partir da análise dos dados reais de geração para dezembro de 2019 e janeiro de 2020, observou-se redução de 47,57% e 50,52% dos custos, respectivamente. Enfim, agradeço a todos que puderam assistir essa apresentação.